Alexandre Pacheco da Silva, eu sou professor da Escola de Direito de São Paulo e eu estou aqui com o professor Francisco Pereira Coutinho, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que está aqui conosco durante essa semana, dando um curso sobre proteção de dados, cujo título é Data Protection Law in European Union. E a ideia é que a gente possa aqui bater um papo com o professor Francisco Coutinho sobre proteção de dados e os desdobramentos do regulamento europeu sobre a temática. Muito obrigado por estar aqui conosco, professor. E a minha primeira pergunta diz respeito a um conceito que é um conceito muito importante para o regulamento europeu, que é um conceito de nível de adequação para outros países. A ideia é, muitos autores aqui no Brasil vão discutir até que ponto o fato da Europa atribuir um nível de adequação a outros regimes jurídicos que cuidam de proteção de dados pessoais não é uma estratégia de harmonização em relação ao seu regulamento e aos ordenamentos jurídicos de outros países. Até que ponto, para países como o Brasil e outros que não têm condições, por sua situação socioeconômica, de celebrar acordos bilaterais que vão versar sobre essa temática, até que ponto esses países não vão ter que ali se aproximar o máximo possível das regras do ordenamento jurídico europeu? Olá, Alexandre. Enfim, aproveito por começar por agradecer à FGV ter aceitado esta minha proposta de curso. Tem sido uma semana muito interessante a discutir justamente estes temas. Esse foi o tema da última aula, justamente. E o efeito é assim, claro, um dos efeitos indiretos destas decisões de adequação e da necessidade que a Comissão tem de encontrar um nível de proteção equivalente noutras ordens jurídicas é esse. Mas eu acho que é um efeito positivo, porque muitas vezes no direito internacional temos uma race to the bottom, aqui temos uma race to the up, não é? Não sei exatamente qual é a expressão que se utiliza em inglês. Sim, o efeito é esse. E é um efeito que nós já notamos em várias ordens jurídicas, nomeadamente aqui no Brasil, em que adotaram uma nova lei muito inspirada no regulamento. E eu sei que o processo legislativo também se arrastou durante muito tempo e de repente avançou por causa da adoção do regulamento na União Europeia. É preciso também ter atenção a um outro aspecto. Não é bem a Comissão Europeia. O problema é que na União Europeia nós temos o Tribunal de Justiça da União Europeia e as coisas mudaram radicalmente depois da decisão Schrems. Porque na prática a decisão de adequação era no essencial uma decisão política e tivemos, enfim, várias decisões de adequação, justamente com os Estados Unidos. Depois nós percebemos que eram inválidas e o Tribunal foi realmente incisivo, dizendo que violavam o núcleo essencial do direito à privacidade e também do acesso à justiça. Não é? Portanto, depois dessa decisão do Tribunal de Justiça, não tanto a atuação da Comissão, aliás, nós vimos o que é que aconteceu depois dessa decisão Schrems, não é? Quer dizer, o Safe Harbor foi... A decisão Safe Harbor foi invalidada e a seguir tivemos logo assim uma negociação muito rápida com o novo Privacy Shield e agora neste momento estamos a discutir o futuro do Privacy Shield. Agora há todo o interesse em que a União Europeia intervenha porque também não há ninguém a fazê-lo. Quer dizer, a perspectiva de termos um tratado internacional sobre transferências internacionais de dados não é realista. E, portanto, é verdade que há aqui uma visão quase um bocadinho imperial da União Europeia, ou se calhar de alguns Estados-membros da União Europeia, porque como vamos ver se cá nesta conversa, há outros Estados-membros da União Europeia que não têm, infelizmente, esta proteção, esta deriva justo fundamentalista da proteção dos dados pessoais. E, portanto, sim, é verdade que isso está a acontecer. E também é preciso ter um outro aspecto, especificamente relacionado com o Brasil, que é preciso não esquecer que tivemos a assinatura muito recente de um FTA, portanto, um Free Trade Agreement entre o Mercosul e a União Europeia. E o objetivo deste FTA qual é que é? Pois, muito bem, aumentar as trocas comerciais entre a América do Sul, estes países da América do Sul e a União Europeia, e termos níveis de proteção no âmbito dos dados pessoais é absolutamente crucial para que consigamos justamente que este FTA, que é preciso ver se o processo de retificação chegará ao fim, não é? Porque não é certo que isso aconteça. E, portanto, também neste ambiente de negociações internacionais que existe atualmente, há todo o interesse de países da América do Sul em subirem e elevarem o seu nível de proteção dos dados pessoais. Tanto quanto seja, há uma decisão de adequação com o Uruguai,
E, portanto, o Brasil tem uma nova lei muito próxima do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Há aqui um outro ponto que, como sabes, no que diz respeito principalmente à supervisão, é preciso ultrapassar, porque isso é um ponto-chave que foi muito discutido pelo Tribunal de Justiça no caso Schrems. Então, é uma questão política sensível, não é? De garantir a independência de uma entidade administrativa independente que fiscalize efetivamente a proteção de dados pessoais. Mas, enfim, eu diria que é um efeito benéfico, não é? É preciso também perceber que o regulamento, enfim, ele projeta-se internacionalmente, não apenas por causa das decisões de adequação, mas também porque ele tem um âmbito de aplicação extraterritorial bastante marcado. Não é? Claro. E, portanto, creio que é o seu artigo 3º, número 2, leva a que, em várias circunstâncias, os chamados responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes, esta terminologia que nós utilizamos no regulamento, que estejam, enfim, aqui no Brasil e prestem serviços ou ofereçam mercadorias a cidadãos, a pessoas que se encontram na União Europeia, também se vai aplicar. Também por esse efeito extraterritorial, mas especificamente pela questão das decisões de adequação, há esse efeito. E é um efeito, de facto, muito interessante. Basta pensar, será que teríamos uma nova lei no Brasil se não existisse o RGPD? E a resposta é, provavelmente não. Provavelmente não. E, portanto, este é um efeito interessante que está a gerar justamente uma harmonização que é feita segundo os padrões europeus, porque a União Europeia tem um dos maiores mercados a nível mundial, mas tivesse sido os Estados Unidos a fazê-lo, nós sabemos que nunca aconteceria, mas se tivessem sido eles a fazer, o efeito seria provavelmente o mesmo. E é interessante a sua resposta, professor, porque ela me remete à ideia de que o Brasil, dentro desse debate e dentro dessa área do direito, eu diria que é um marinheiro de primeira viagem. Não apenas pelo tempo em que a sua lei foi editada, mesmo tendo sido precedida de várias discussões sobre a importância da gente ter uma legislação sobre proteção de dados pessoais, mas principalmente porque, uma vez a lei aprovada, você percebe uma preocupação muito grande de setores econômicos em o que fazer no período que resta para que eles possam se adequar. E a Europa já tem uma longa tradição, apesar de, em alguns países, a gente, obviamente, ter compromissos mais fortes do que em outros. A gente percebe que, com o regulamento europeu, a ideia foi justamente criar um compromisso comum que fosse, obviamente, digno de ser ali executado, fiscalizado, monitorado com mais força. Nesse sentido, o que você recomendaria, tendo em vista o pouco tempo que a gente tem pouco menos de um ano da entrada em vigor da lei brasileira, da Lei Geral de Proteção de Dados, o que seriam iniciativas iniciais para se pensar de preocupações importantes a serem internalizadas por atores econômicos na proteção de dados? Vamos lá ver, a vossa lei, tal como o regulamento, é uma legislação um pouco disruptiva. Em várias medidas, quer dizer, o objetivo, obviamente, é tentar termos legislação adequada à nova tecnologia, aos novos avanços tecnológicos e à importância que os dados têm de assegurar uma circulação de dados que não coloque em causa, isto é outra faceta deste tipo de legislação, direitos fundamentais dos cidadãos. Eu não acho que, muito especificamente, Portugal tenha grandes ensinamentos a dar, porque um dos aspectos interessantes na União Europeia é que nós temos, de facto, uma Europa a várias velocidades. E isso aconteceu, designadamente, neste período que já temos de aplicação do regulamento, mais ou menos 1 ano e meio. Eu diria que muita gente acordou para a proteção de dados em Portugal em 2016. Cá não em 2016, foi a altura em que o regulamento foi aprovado, até um pouco depois, talvez um ano antes do início da aplicação do regulamento. Mas é preciso, enfim, dar nota que nós já tínhamos uma diretiva desde 95. Enfim, 95 no mundo da internet é pré-história e, portanto, essa foi uma das razões que nos levou justamente a adotar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o que significa que havia uma diretiva e, portanto, nós tínhamos leis nacionais que transpuseram a diretiva, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade de controle portuguesa, já tinha uma intervenção bastante relevante neste domínio. Mas era ainda uma área de nicho. Nós não temos a tradição
no domínio da proteção de dados, que países como por exemplo, a Alemanha e a França, não obstante até a nossa Constituição, desde muito cedo, se ter preocupado com a proteção de dados pessoais. E, portanto, aquilo que nós verificamos, e é algo que eu acho que se está a começar a sentir no Brasil, é um início de preocupação muito grande de muita gente, especialmente com as empresas, com as obrigações que o regulamento traz. E por isso e no caso europeu houve uma particularidade que aqui, eu tanto quanto percebi, ainda não é muito clara, que é a questão das sanções. Portanto, o regulamento traz sanções mais elevadas e isso gerou um efeito de medo, que eu também acho que foi bastante positivo, porque várias empresas portuguesas procuraram começar a fazer os chamados Impact Assessments, para fazer uma espécie de auditoria daquilo que tinham. Isso, em alguns casos, foi bastante bom para essas empresas, porque justamente terem um conhecimento real e perceberem quais são os riscos que têm quando procedem ao tratamento de dados, isso é particularmente importante. Agora, no caso do Brasil, sendo uma legislação tão exigente, e estamos a falar de um país continente, tudo dependerá, como referi há bocado, de como resolverem a questão da supervisão, das sanções, para sabermos se vamos ter um efeito mais rápido ou mais lento na adequação a esta nova legislação. Eu lembro, por exemplo, no caso português, isto é uma nota interessante, tivemos uma discussão muito grande sobre se a nova lei, porque o regulamento, em certo sentido, parece uma diretiva, porque ainda assim obriga os Estados-membros a adotar a legislação que o execute, concretizando algumas medidas. E uma discussão que nós tivemos durante bastante tempo, neste período que antecedeu a entrada em vigor do regulamento e sua aplicação, foi a questão de saber se o setor público estaria ou não sujeito às sanções previstas no regulamento. E quando começaram a surgir notícias, por exemplo, que o setor público não ia estar sujeito, pelo menos transitoriamente, às sanções, notou-se logo um grande relaxamento no setor público. E aqui o efeito vai ser um bocadinho esse, não é? Exatamente, esta nova lei vai se aplicar a sério, ou então vai ser mais uma legislação que vai ter um período de aplicação mais desfasado no tempo. Uma das coisas que se passou, e na altura lembro de falarmos sobre isto, é que no dia em que a lei brasileira entrar em vigor não vai acontecer nada, justamente porque enfim, é preciso saber se alguém a vai aplicar. Isso também aconteceu no caso português, em que nós temos, aliás, ainda uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, um supervisor ainda sem as condições para desempenhar o papel que está previsto no regulamento que ele faça, e que é de facto muito importante. Mas eu acho que é um efeito muito positivo, quer dizer, o simples facto de eu estar aqui hoje a falar sobre isto resulta justamente desta legislação e do interesse que ela trouxe. Eu noto na minha faculdade o número de alunos a fazerem dissertações de mestrado e até de doutoramento sobre este tema, que era praticamente desconhecido. Neste momento é um tema muito debatido e investigado. Nós criamos, e fica aqui também o convite, o Anuário da Proteção de Dados. Criamos um Observatório de Proteção de Dados, aceitamos artigos, e de um ano para o outro, no primeiro ano recebemos 8 textos, este ano já vamos em 20 ou 30, quer dizer, e de jovens investigadores muito interessados em estudar esta matéria. Também é verdade que o regulamento não criou a figura do encarregado de proteção de dados, o DPO, mas obrigou a que mais responsáveis pelo tratamento, empresas, tenham esta figura. Isso criou muitos postos de trabalho e claramente os nossos alunos mais novos viram nisto uma oportunidade. Tenho alunos na graduação que vêm das áreas de engenharia porque sentiram necessidade de tirar direito, também muito atraídos pela proteção de dados. E, portanto, eu vejo uma série de efeitos muito positivos que este novo regulamento trouxe. E eu acho que aqui no Brasil, de facto, as coisas só podem melhorar neste domínio. Vai ser muito falado agora, à medida que vamos chegar perto do momento crítico da entrada em vigor da lei, vamos sentir um aumento. Eu vejo no LinkedIn o número de formações que são dadas aqui no Brasil por pessoas que estiveram, aliás, em Lisboa a fazer algumas formações, tem vindo a crescer
cada vez mais, e isso é muito necessário. Quer dizer, nem sempre as formações serão as melhores, imagino, mas isso foi um efeito que nós também tivemos em Portugal. Professor, duas expressões que você utilizou e me chamam muita atenção e se conectam com a minha terceira pergunta. A primeira delas, quando você estava traçando vamos dizer assim, uma primeira avaliação sobre a diretiva de 95, você mencionou a ideia de que a Europa, os países europeus operavam em diferentes velocidades e que, no final das contas, você teve uma aproximação, ou pelo menos uma harmonização dessas velocidades com o regulamento, muito porque em Portugal, por exemplo, a partir de 2017, você teve uma preocupação um pouco mais firme por parte dos agentes, por parte da sociedade como um todo. A gente está num momento próximo que preocupações com privacidade eram fragmentadas no nosso ordenamento jurídico, elas ocupavam algumas discussões pontuais, só que não eram parte de um comportamento enquanto postura dos agentes econômicos em como eles iriam ali organizar os seus recursos e mesmo tratar, por exemplo, a informação como um ativo importante. E uma dúvida olhando de lá para cá e olhando essa tradição, eu imagino que uma vez o regulamento entrando em vigor, alguns desafios começaram a surgir. E alguns desafios de implementação mesmo, pelas velocidades dos diferentes países, pelo fato, por exemplo, dos países terem situações socioeconômicas diferentes, poderes de ordem política diferente. E um caso que me chama muita atenção e ilustra algo que sempre é referido aqui no Brasil é o caso Mario Costerra, que é o caso sobre direito ao esquecimento, que muitas pessoas, quando vão discutir aqui, principalmente um caso que nasce no contexto espanhol, mas se espalha enquanto efeitos jurídicos a partir da decisão do Tribunal Europeu, muito se discute aqui até que ponto a proteção de dados vai permitir com que autoridades, sejam nacionais ou supranacionais, intervenham nas características de tecnologias de empresas de ponta. Eu vou ter que readequar a forma como a minha arquitetura de sistema, a forma como eu presto um serviço vai ser realizada em determinados mercados. O quanto que a proteção de dados e o regulamento europeu agora, já com algum tempo em vigor, o quanto que ele começa efetivamente a trazer essas preocupações para esses agentes econômicos enquanto um desafio real? Claro, mais uma vez, repito, isto de facto é uma legislação bastante disruptiva. E depois há aqui um outro ator muito importante que eu já referi, que é o Tribunal de Justiça. Quer dizer, o caso Costerra González, Google Spain, é um exemplo. Embora depois a resposta da Google ao caso, sabe o que é que a Google fez depois do caso? Contratou advogados, né? Centenas de advogados, e isso mitigou bastante os efeitos dessa decisão, porque é preciso sempre fazer uma ponderação, porque, enfim, não é só o direito do titular, do Sr. Costerra González, a ver desindexada aquela informação que aparecia no motor de busca. Há também a questão do direito à informação, da liberdade de expressão, e tudo isso tem que ser ponderado. E estas grandes companhias conseguem fazê-lo contratando muitos advogados, e isso levou, aliás, que a maior parte dos pedidos tivesse sido rejeitado. Mas chamava a atenção, tivemos agora a decisão do caso da CNIL contra a Google, justamente sobre o efeito da desindexação em concreto. Portanto, nós temos aqui um outro ator muito, muito importante, que é o Tribunal de Justiça. Ou seja, nós temos esta legislação, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vamos ter depois agora leis nacionais. E só aqui a nota, neste momento a situação em Portugal é caótica. Ou seja, eu acho que não tem conhecimento, mas Portugal, o Estado português, o Parlamento português, só aprovou a legislação de execução em agosto. Portanto, um ano e tal depois do início da aplicação do regulamento, quando a diretiva já estava revogada. Todo o regime sancionatório, uma enorme confusão. Mas para tornar as coisas ainda mais absurdas, o regulador, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, já disse que não ia aplicar a lei, porque acha que a lei é contrária ao regulamento. Não é inacreditável, portanto, nós temos... Mas atenção, e tudo isto resulta da circunstância da União Europeia não ser um Estado federal, então isso significa que tem de ser os tribunais nacionais e, neste caso, uma entidade administrativa independente a aplicar também o direito da União Europeia. Portanto, se eles consideram que a lei do Parlamento é contrária ao direito da União Europeia, podem não aplicar, embora isto seja algo que não acontece muito frequentemente, até porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados portuguesa está
os seus recursos vêm do próprio Parlamento. Portanto, isto é uma situação um bocadinho bizarra e, portanto, nós neste momento estamos numa situação absurda. E, designadamente, uma das coisas que eu creio que eles disseram que não iam aplicar era justamente o regime sancionatório. Portanto, só isto se vê as dificuldades que nós próprios estamos a ter na implementação do regulamento. Claro, na Europa há aqui uma grande vantagem, que é a circunstância das instituições europeias, designadamente a Comissão Europeia, a certa altura, irá intervir, imagino eu, e pode, no limite, até sancionar o Estado português por não estar a cumprir as suas obrigações para com a União Europeia, designadamente não estando a implementar devidamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, há aqui uma enorme indefinição, mas os efeitos têm sido, no geral, bastante positivos. Quer dizer, a maior parte das empresas portuguesas adaptaram o seu modelo de funcionamento, a sua governança interna, justamente para adaptar, para integrar esta preocupação com a proteção de dados, e isso é muito positivo. Já se vê, inclusivamente, as empresas com maior dimensão a criar, inclusivamente, equipas com o encarregado de proteção de dados, porque sentiram a necessidade. Houve muita formação interna também ao nível das empresas. Muitas vezes agora um funcionário pergunta antes de fazer, porque já tem aquela sensibilidade de perceber que pode estar a tratar, por exemplo, com dados sensíveis, e o DPO, o encarregado de proteção de dados, pode ser alguém que vai resolver problemas e, portanto, embora no momento inicial muitas empresas tenham olhado para esta legislação como mais um encargo, a verdade é, como referiu muito bem, isto pode ser visto como uma oportunidade, não só no tratamento de informação, mas também para termos uma gestão mais eficiente de todas estas matérias. Mas, mais uma vez, tal como no Brasil, em Portugal, isto não acontece noutros Estados-membros, como em França, na Alemanha. Aliás, nós vemos a intervenção destas entidades, as autoridades de controle nacionais sempre a emitirem muitas opiniões, etc. Mas em Portugal, enfim, ainda estamos um bocadinho longe de estarmos minimamente calibrados no que diz respeito ao tratamento destes temas. Bom, muito obrigado, professor. Um prazer tê-lo conosco aqui no curso e pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado.